Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula da Escola Dominical e hoje nós vamos continuar sobre o tema o plano de salvação. No primeiro capítulo, se vocês se lembram, nós respondemos a uma das três grandes perguntas que vem à nossa mente e ao nosso coração. A primeira pergunta, de onde eu vim? E nesse momento, nesse capítulo, nós falamos sobre a nossa vida pré-mortal, onde nós estávamos antes de nascer nessa terra, como era a nossa vida antes de nascer nessa terra. No segundo capítulo, nós respondemos a segunda pergunta, por que estamos aqui? E aí nós falamos sobre o nosso nascimento nessa terra, onde nós obteríamos um corpo físico e os motivos pelos quais nós nasceríamos aqui nessa terra, as experiências pelas quais nós deveríamos passar aqui com um corpo físico. Hoje nós vamos responder a terceira pergunta, para onde nós vamos depois dessa vida? Para onde nós vamos quando nós deixarmos essa vida, após a nossa morte? E para falar sobre esse tema, eu vou usar as escrituras, eu vou ler algumas anotações que eu fiz. É uma aula interessante, mas é necessário recorrer às escrituras porque são coisas bem bacanas que a gente vai comentar hoje. Mas para falar sobre esse tema, nós vamos começar lendo uma escritura que está em Lucas, no capítulo 23, nos versículos 33 e 43. E esses versículos eles vão falar sobre o momento da crucificação de Cristo. Então Jesus Cristo estava crucificado e ao lado dele estavam dois ladrões. E eles começam a conversar com Jesus Cristo. E um deles reconhece que Cristo não tinha nenhuma falta, enquanto eles tinham as faltas. E havia um motivo pelo qual deveriam estar ali como crucificados como ladrões, porque eles reconhecem a falta. E esse ladrão, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus, olhando para este ladrão, disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, então, aqui Jesus Cristo dá a resposta a essa primeira pergunta. Onde nós vamos quando nós deixarmos essa vida? E Jesus responde: ao paraíso. Só que essa palavra paraíso, ela é interpretada de várias maneiras, mas usando as escrituras, vamos ler o que as escrituras falam sobre este paraíso, né? Então, ficou bem claro que quando nós morremos, quando nós deixamos essa terra, né, o nosso corpo nessa terra, o nosso espírito vai para este lugar chamado paraíso, ou nós podemos chamá-lo de mundo espiritual. O nosso corpo físico fica aqui, mas o nosso espírito ele vai para este mundo espiritual. Bom, mas então, para entender este mundo espiritual, ele é um lugar para onde nós vamos e lá nós ouviremos o Evangelho e os ensinamentos de forma correta, se aqui na Terra chegarmos a morrer sem tê-los ouvido. É importante saber isso porque hoje a gente ouve falar de religiões por todos os lados e interpretações das mais variadas formas do Evangelho. Mas qual é o caminho correto, ou qual é a explicação correta, ou qual é a forma correta de entender o Evangelho? Não podemos, claro, todos nós temos o mesmo Deus, e isso nós temos que respeitar, mas nem todos vão estar certos. Haverá pessoas que vão interpretar da forma certa e haverá pessoas que vão interpretar da forma errada. Então, por exemplo, se eu falo que Deus é um animal, e se o outro fala que Deus é uma fumaça, se o outro fala que Deus é um homem de carne e ossos, se o outro fala que Deus é uma flor, ou seja, na nossa imaginação isso pode acontecer, mas na realidade, qual é a forma de Deus? Então, se nós morremos e não conhecemos a verdade, no mundo espiritual nós vamos ter essa oportunidade de conhecer a verdade. Então essa oportunidade ela é dada a cada um de nós quando nós morremos. Cristo, neste momento, nosso Pai Celestial, ele é extremamente justo. Por quê? Porque ele dá a todos os homens a oportunidade de conhecer as coisas da forma como deve ser. Neste mundo espiritual, nós estaremos nos preparando para o dia da nossa ressurreição. E a ressurreição é um tema até um pouco polêmico em algumas instâncias, porque muitas pessoas também interpretam de forma errônea o que representa a ressurreição, que é um dom gratuito de Deus para todos nós. Para ressuscitar, basta estarmos mortos, né?
Assim como nós nascemos, um dia nós morremos e um dia nós ressuscitaremos. Agora, a ressurreição não é reencarnação. São duas coisas bem diferentes. A ressurreição, ela foi predita no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. A ressurreição é um dom de nosso Pai Celestial para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Nós falamos nos capítulos anteriores que no nosso primeiro estado, lá na nossa vida pré-mortal, o nosso crescimento era limitado. Aí nós nascemos nessa terra, obtemos esse corpo, passamos pelas experiências dessa terra, que seria o nosso segundo estado, mas ainda assim o nosso crescimento é limitado. Aí nós morremos e após a ressurreição nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar evoluindo. Já a reencarnação é um conceito criado por nós, os homens, para atender a uma interpretação pessoal, uma ideologia ou uma filosofia, mas não se faz menção de reencarnação em nenhum momento das Escrituras. Então, nós temos que entender um pouco melhor o que representa a ressurreição. Vou dar um exemplo prático. Ver se eu consigo fazer isso aqui. Imagina, por exemplo, que aqui nós temos isso aqui seria o nosso espírito. Isso aqui seria o nosso espírito. Nós estamos lá vivendo com o nosso Pai Celestial. Quando nós nascemos aqui nessa terra, nós adquirimos um corpo. Então agora nós temos aqui, olha, um corpo e um espírito. Como espírito, nós não podíamos fazer uma série de coisas. Por quê? Porque nós éramos espírito, nós não tínhamos físico. Aí nascemos nessa terra e obtemos este corpo. E através desse físico, nós agora podemos experimentar e passar por uma série de experiências que como espíritos nós não podíamos. Um dia nós vamos morrer. Então, haverá uma separação de corpo e espírito outra vez. Esse corpo volta para a terra e esse espírito, ele continua indo à direção de nosso Pai Celestial, porque a nossa evolução ela vai continuar, ela vai crescendo. E um dia haverá uma reunião desse espírito com esse corpo novamente. Essa reunião é chamada de ressurreição. O que é a ressurreição? É a reunião de corpo e espírito. Então, antes era espírito, agora é espírito e corpo mortal, aí haverá a morte, e um dia nós vamos estar reunidos de novo com espírito e corpo, e agora com um corpo ressurreto, e não reencarnado. São duas coisas bem diferentes, né? Em Lucas, no capítulo 24, também ele fala um pouquinho sobre os 3 dias. Quando Cristo faleceu, ele após 3 dias ressuscitou. E o apóstolo Lucas, ele vai falar sobre o que aconteceu com Cristo nesses 3 dias, né? E olha essa passagem como é interessante. Está em Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 7. Então ele fala o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, ou seja, 2 homens, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, então eles olharam para ela e disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Então aqui eram 2 anjos que estão dizendo para elas porque estão buscando aquele que já ressuscitou. E aqui então há essa comprovação da ressurreição e não reencarnação de Jesus Cristo. Bom, mas voltando ao tema do mundo espiritual,
No mundo espiritual, estaremos sendo ensinados e preparados para essa ressurreição que um dia vai acontecer conosco. Então nós vamos morrer e há toda uma preparação, há muita coisa que aprender neste lugar, que nós chamamos de mundo espiritual, e lá nós vamos aprender sobre o nosso progresso eterno, sobre o nosso crescimento, enquanto nos preparamos para a ressurreição. Então, vem aquela pergunta, mas quem vai ressuscitar? Todos vamos ressuscitar. A ressurreição é um dom gratuito de nosso Pai Celestial. Eu não preciso ser membro de uma igreja, ou de outra, ou de uma fé, ou de outra, de uma crença, ou de outra, para ressuscitar. A ressurreição é um dom gratuito de Deus. Se nós apoiamos o plano de nosso Pai Celestial lá na nossa vida pré-mortal, nós ganhamos esse dom. Por quê? Porque nós ganhamos o direito de nascer na Terra e obter um corpo físico. Se nós obtemos este corpo físico, não importa a crença que tenhamos, um dia nós vamos ressuscitar com este corpo. Isso é um dom gratuito de nosso Pai Celestial. Todos vão ressuscitar. É um dom de Deus. Esses espíritos que estão lá no mundo espiritual ouvindo o Evangelho, eles cessarão de sofrer na época do milênio. Quando nós falamos esse mundo espiritual, nós temos que entender que há duas divisões nesse lugar. Há um lugar chamado paraíso e um lugar chamado prisão. O paraíso é um lugar reservado para as pessoas que morreram e que eram pessoas boas, que faziam as coisas certas, que conheciam o Evangelho, então vão para esse lugar chamado paraíso. E a prisão não é que seja um lugar de fogo, de enxofre, como as pessoas falam, mas é um lugar onde as pessoas que não ouviram o Evangelho, que não foram tão boas, elas terão a oportunidade de conhecer o Evangelho, terão a oportunidade de ouvir o Evangelho, terão a oportunidade de aceitar. Elas serão livres para ouvir e aceitar. Não significa que, estando lá, serão obrigadas a aceitar. Então, nós como espíritos, levamos desse lugar que nós estamos aqui, da Terra, as mesmas atitudes de devoção ou não para o mundo espiritual. Ou seja, as coisas que nós acreditamos aqui nessa vida, elas morrem conosco, elas morrem e vão conosco para o mundo espiritual. As crenças que nós temos, as inclinações que nós temos, todas elas, os nossos desejos, todas elas vão conosco para este lugar onde nós vamos, para o mundo espiritual. Em Pedro, voltamos de novo, voltamos a 1 Pedro, no capítulo 4, e vamos ver o que ele vai falar para nós. Em Pedro, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala assim, olha: porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então está claro, aqui está falando, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos. Ou seja, como que os mortos vão ouvir o Evangelho? Lá no mundo espiritual. Então o Evangelho é pregado também aos mortos, para que na verdade eles fossem julgados segundo os homens na carne, ou seja, de acordo com as coisas que eles viveram na carne. E aqui eles fizeram as escolhas que eles fizeram. Mas vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, eles terão a oportunidade, logicamente, de ouvir as coisas lá. Eu não acredito, basicamente, ao que faz referência às Escrituras, que a pessoa que teve a oportunidade nessa terra de fazer o bem e não fez, que mesmo aceitando lá, que ela vai ter a mesma bênção que uma pessoa que desde aqui sempre fazia o bem. Mas ela terá a oportunidade, principalmente porque muitas pessoas morreram sem ter a oportunidade de conhecer. Então, como que nosso Pai Celestial pode ser justo se não considera essas pessoas a mesma oportunidade de conhecer a verdade? Então, existe essa oportunidade. Às vezes nós estamos aqui e acreditamos que conhecemos a verdade, mas nós só vamos saber com certeza lá. Então, se nós morremos aqui sem conhecer, passamos por aí lugares escondidos, as florestas onde vivem índios, a países onde não tem acesso ao conhecimento de nosso Pai Celestial, pessoas que morrem sem conhecer a verdade e são pessoas boas. Então essas pessoas elas terão a oportunidade de conhecer o Evangelho no mundo espiritual. Bom, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele faz referência também aos mortos no mundo espiritual. E ele fala sobre essa preparação desses mortos para a ressurreição.
Isso lá no Antigo Testamento. Olha que interessante. Lá no capítulo 26, no versículo 19, ele fala assim, olha, os teus mortos viverão. Isso é o profeta Isaías falando. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então ele fala que os mortos eles ressuscitarão. A ressurreição, como eu falei no início, é um dom de nosso Pai Celestial para todas as pessoas, né? Outro apóstolo que também faz referência a esse tema é o apóstolo Mateus, quando ele fala na nossa vida terrena. E eu acabei de falar que as coisas que nós vivemos aqui, os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas dúvidas, essas coisas vão conosco quando nós morremos. E o apóstolo Mateus, ele dá alguns conselhos para nós, inclusive, enquanto nós estamos aqui vivos. Olha o que ele nos fala sobre o que nós devemos fazer antes de morrer. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25. Ele diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Ou seja, ele nada mais nada menos está nos aconselhando que as coisas que nós tenhamos que resolver aqui na terra, que nós as resolvamos. Que nós não deixemos nada para resolver lá. Que as coisas que nós tenhamos que pôr um ponto final, que seja feito aqui. Porque nós não sabemos a hora que nós somos chamados, que nós seremos levados. Mas que no momento em que nós fomos levados, que nós possamos ter paz na consciência, que nós possamos estar tranquilos, que nós possamos ter nos reconciliado com aquelas pessoas que nós magoamos, e que possamos estar em paz com todas as pessoas. E se nós morremos devendo alguma coisa a alguém aqui, se nós morremos deixando de nos reconciliar, de perdoar as pessoas aqui, e se nós morremos porque nós cometemos alguma coisa errada aqui, lá na prisão, no mundo espiritual, enquanto a nossa vida não for solucionada, nós não saímos de lá. Ou seja, é um lugar onde nós temos que nos colocar 0 a 0 com o nosso Pai Celestial. Portanto, é melhor nós resolvermos essas questões aqui, enquanto nós estamos vivos, né? Bom, para finalizar, o apóstolo João nos fala também sobre a nossa situação como mortos, lá no mundo espiritual, enquanto aguardamos a ressurreição. E o apóstolo João, no capítulo 5, ele vai nos falar o seguinte, no versículos 25 a 29 do capítulo 5. Ele fala assim, olha: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, o que vai acontecer após a ressurreição? Isso é o tema da nossa próxima aula. Até mais.